A memória é uma herança que perpetua a história por se manter no duplo trilho do passado e do presente. Através do conhecimento da história dos judeus nos seus diferentes períodos históricos, apresentamos um recorte desde a época da Inquisição até a chegada dos judeus ao Brasil. Levamos em conta que este período tornou-se essencial para a formação da identidade judaica, uma identidade construída a partir da intolerância e da exclusão. Conhecer o passado é um ato de reflexão sobre o futuro. A Inquisição começou na Espanha em 1478 com os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, também conhecida como Isabel a Católica. A Inquisição perseguia, julgava e punia pessoas acusadas de crimes considerados heréticos. A heresia era a prática judaica dos chamados cristãos novos, judeus que foram forçados a se converter à fé católica. Segundo a historiadora Daniela Levy, o cristão novo praticou de todas as formas a política de sigilo ou a cultura do segredo, como qualquer grupo que tenha sido obrigado a viver sob o domínio da censura e da vigilância. Os cristãos novos utilizavam uma linguagem metafórica, agiam no subterrâneo. Resilientes, buscaram de todas as formas defender a liberdade de pensamento e a crítica religiosa. Em 31 de março de 1492, os reis católicos publicaram o Decreto de Alhambra, também conhecido como Édito de Granada ou Édito de Expulsão. Este decreto ordenava a expulsão de todo judeu praticante dos territórios de Castela e Aragão. O objetivo principal era eliminar por completo a influência que os judeus exerciam na população da Espanha através de uma grande conversão forçada. Os judeus que habitavam a Espanha, conhecida como Sefarad em hebraico, eram chamados de sefaraditas ou sefardim. A opção era a conversão forçada ao cristianismo para permanecer como cristão novo em Sefarad, ou ainda a entrega de todos os pertences, incluindo ouro, prata e dinheiro, antes da partida. Quando Dom Manuel I, rei de Portugal, casou com a filha dos reis da Espanha, Isabel de Aragão e Castela, a situação dos judeus em Portugal se agravou. Ela exigiu no contrato de casamento, assinado em novembro de 1496, a expulsão de todos os infiéis, mouros e judeus do Reino de Portugal, com a opção de se converter. Tudo o que aconteceu com os sefaraditas na Espanha se repetiu em Portugal. A Inquisição fazia suas vítimas aterrorizando cristãos novos, judeus e todos os que praticavam o criptojudaísmo, ou seja, o judaísmo praticado de forma secreta. Nos séculos XV e XVI, os europeus se lançaram à navegação no Oceano Atlântico. E assim, dão início à era das grandes navegações e descobrimentos marítimos. Acredita-se que muitos cristãos novos embarcaram na esquadra de Cristóvão Colombo no ano de 1492. As grandes navegações tinham dois objetivos: o descobrimento de novas rotas comerciais para se chegar até a Índia e ao Extremo Oriente, e também a descoberta de novas terras
e fontes de riquezas no além-mar. Para aprimorar a arte da navegação, o infante Dom Henrique criou no século XVI a Escola de Sagres, na região de Sagres, no Algarve, em Portugal. O objetivo era formar navegadores com conhecimentos de cartografia, geografia e astronomia. A caravela, aperfeiçoada na Escola de Sagres, tinha qualidade superior às embarcações de outras nações da época. Era o principal meio de transporte marítimo e comercial. Meu sangue é trilha dos mouros, dos lusitanos, tu nas pedras oceanos rastreiam meu caminhar. E sendo eu que a Netuno dei meu leme, com a voz que nunca treme, passei a me perguntar: o que será que além daquelas águas agitadas, turvas, calmas, eu irei lá encontrar? Ai, mundo velho, novo mundo hei de achar. Ai, mundo velho, novo mundo hei de achar. Anos depois, Fernando Pessoa se referiu às dificuldades do percurso que os navegadores e suas famílias encontravam nas travessias. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso. Ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A expansão marítima fez com que os portugueses chegassem ao Brasil em 1500 com a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Interessante notar que das 10 naus e 3 caravelas que compunham a esquadra de Cabral, 11 eram comandadas por capitães que tinham nomes de cristãos novos, como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, além de cientistas, padres, soldados e comerciantes. O primeiro nome dado à terra descoberta por Cabral foi Ilha de Vera Cruz, em 1500. Em 1503, recebeu o nome de Terra de Vera Cruz, ou seja, a terra da verdadeira cruz. Ainda em 1503, o nome foi mudado para Terra de Santa Cruz e, finalmente, para Brasil em 1505, nome que se originou da madeira pau-brasil. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, em pleno exercício da Inquisição na Espanha e Portugal. Foram séculos de intolerância e crueldade com aqueles que foram executados nas fogueiras da Inquisição em Lisboa, Coimbra e Évora. Isso tudo contribuiu para que o Brasil se tornasse terra da esperança, onde os sefaraditas poderiam ter a liberdade religiosa tão desejada. No entanto, a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil aconteceu no ano de 1591, na Bahia. Denúncias de práticas judaizantes eram enviadas ao Tribunal de Lisboa. O visitador permaneceu no Brasil até 1595, fazendo investigações e prisões na Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. O latim era o idioma falado no Império Romano. Com sua expansão no início do século III a.C., acabou se espalhando por toda a Península Ibérica, que mais tarde foi invadida pelos árabes. A língua portuguesa é uma língua neolatina com influências do latim e do árabe, entre outras. Fernando Pessoa, por meio de seu heterônimo Bernardo Soares, escreveu: "Minha pátria
é a língua portuguesa. Com a expansão marítima, o idioma português é levado a todas as colônias portuguesas, chegando desta forma até o nosso Brasil. A presença do Tupi-Guarani e das línguas africanas que aqui chegaram com o comércio de escravos influenciaram fortemente o português, contribuindo para a formação da identidade nacional brasileira. No século XVIII, a língua portuguesa foi declarada língua oficial do Brasil. Com cerca de 250 milhões de falantes, o português é atualmente a quinta língua mais falada do mundo, sendo o idioma oficial de 9 países. A expansão marítima criou condições para que a história do povo judeu ficasse entrelaçada com a do mundo colonial recém-descoberto. Nele, os judeus buscaram alento, contribuindo com seu conhecimento. Rabi Avraham Zacuto, sefaradita, astrônomo, astrólogo, matemático, serviu na corte do rei Dom João II de Portugal. Foi responsável pelos instrumentos de navegação de grande valia para a expansão ultramarina, como o astrolábio de cobre, as tabelas astronômicas e as cartas marítimas que foram usadas por Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Gaspar de Lemos, ou Gaspar da Gama, veio na frota de Pedro Álvares Cabral. Perito em navegação, conselheiro de Cabral e reconhecido como o primeiro explorador da Terra, soube avaliar a importância da descoberta do Brasil e transmitir aos cristãos novos a possibilidade de viver em liberdade, praticando o judaísmo longe das ameaças da Inquisição. Em 1502, a coroa portuguesa firmou um contrato de arrendamento das terras brasileiras com um consórcio de cristãos novos liderado pelo converso Fernando de Noronha, com duração de 10 anos. Este foi o primeiro arrendatário no Brasil. Fernando de Noronha tornou-se uma colônia conhecida na Europa pelo comércio do pau-brasil. O enraizamento é um valor humano esquecido, considerando que o imigrante chega com as raízes partidas. Ele perde a paisagem natal, sua casa, os vizinhos, as festas, sua maneira de trajar, o falar, suas múltiplas raízes se partem. Não adianta buscar o que se perdeu, pois as raízes foram arrancadas. Agora, resta procurar o que pode renascer na nova terra. Como resultado do decreto de Alhambra e da perseguição em anos anteriores, mais de 200 mil judeus se converteram ao catolicismo e cerca de 100 mil judeus foram expulsos. O ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha e de Portugal, conhecidos como sefaraditas. Durante mais de 1000 anos, viveram em harmonia com os mouros e os cristãos. A partir de 1492, com a Inquisição e a expulsão dos sefaraditas da Península Ibérica, o cancioneiro ladino absorve as cores dos novos lugares onde passaram a viver. Brasil, Holanda, Marrocos, Turquia, Balcãs e toda a região do Mediterrâneo, como França, Itália e também a cidade de Safed, Tzfat, em Israel, entre outras. Originalmente, o ladino era escrito em caracteres hebraicos, sendo que atualmente ele é escrito no alfabeto latino. Estima-se que atualmente seja falado por cerca de 150 mil pessoas em diferentes comunidades sefaraditas. O cancioneiro ladino é impregnado de 3 elementos fundamentais:
o sentimento espanhol. As canções estão repletas de malícia, poesia e sensualidade que são a alma da Espanha. Dame tu fuerza, pues a ti te de dar yo mis amores, pues a ti te de dar yo mis amores, pues a ti te de dar yo mis amores, mis amores, mis amores, mis amores. O ritmo dos mouros. A base rítmica das canções é herdeira direta do calor do deserto. Una tarde de verano passei por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. O lamento judaico, com esse toque de lamento oriental, perpassa cada momento, mesmo nas canções de ninar. Durme, durme, hermoso y chico, durme, durme con sabor. Cerrados, lucios, ojicos, durme com sabor. Este vídeo que vocês vão assistir na sequência revela uma nova página da história, onde reiteramos a importância do diálogo interreligioso. Buenas
Avram Avinu, que é a canção mais popular do cancioneiro ladino, revela muito bem os 3 elementos que eu citei. Salía, miraba en el cielo y en la estrella, vi de una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada. De día en día él le preguntaba: ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Quedó preñada, de día en día él le preguntaba: ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Saludemos al Padre y también al Hijo, que por su zehut nos venga el Goel y rima todo Israel. Cierto alabaremos al Dios querido. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Segundo Anita Novinsky, a casa foi o lugar do culto, tornando-se o próprio templo. No Brasil colonial, como em Portugal, somente em casa os homens poderiam ser judeus. Eram cristãos para o mundo e judeus em casa. Isso teria sido impossível sem a participação da mulher. Mulheres cristãs novas apresentaram no Brasil uma resistência passiva e deliberada ao catolicismo. O caso de Branca Dias é um bom exemplo de como esse judaísmo pôde sobreviver através da educação dada aos filhos. Branca Dias é uma judiazinha desconhecida e sem recurso que nasceu em Portugal, em Viana do Castelo, em 1515. E casou menina com 13 a 16 anos, há dúvida com relação à época que ela casou. E teve 11 filhos. 7 desses filhos nasceram em Portugal. Os outros 4 nasceram em Pernambuco. Tinha também sobre a tutela dela uma menina que era filha do marido e não era dela. Uma mulher forte, tinha uma mãe e uma irmã que foram presas pela Inquisição. Uma filha dela, no Santo Ofício, perguntada sobre como era o nome da mãe, ela diz que minha mãe é Branca Dias Coronel. E eu tive o cuidado de magnificar esse manuscrito para ver se era o que estava escrito ali mesmo, era esse, Coronel. E era. O marido, nessa época, já tinha vindo para o Brasil com medo do Santo Ofício, o Diogo Fernandes. Mas ela ficou presa com 7 filhos para sustentar. Como ela diz numa das solicitações dela ao Santo Ofício, me soltem e me tirem um São Benito, porque com São Benito eu não posso nem mendigar para pedir dinheiro para sustentar meus 7 filhos.
O marido chegou aqui em 40, em 42 ele recebeu umas terras em Seis Marias, que ele originou aquilo que se chama de Engenho Camaragibe. Aí construiu-se uma casa que foi o local das maiores festas do judaísmo, maiores festas daqueles que observavam o judaísmo, antes da chegada dos holandeses. Em 1551 ela consegue chegar a Pernambuco com os 7 filhos. E aí vem morar em Olinda, na Rua do Palhais, e ali ela começou a praticar judaísmo em residência, em casa. As comemorações, os shabates, as festas eram feitas mandar de cima para fugir do disse-me-disse da conversa. A Branca Dias é o início de tudo, é o começo de tudo, é o trazer desse judaísmo. Professora, ela vivia de ensinar meninas a pintar, a cozer, a cozinhar, era isso. E muitas dessas meninas foram denunciantes da Branca Dias. Na hora em que ela resolveu educar essas meninas do ponto de vista de disciplina e trabalho, criou algumas inimizades, sabe? E ela não era fraca de temperamento, não. Era uma mulher muito forte, capaz de criar esse tipo de arestas. Em 1593, nós tivemos o início da visitação do Santo Ofício em Pernambuco. Ela foi a pessoa mais denunciada por judaísmo. Ela é a pessoa mais denunciada, apesar de morta. Ela morreu em 1574, mais ou menos aí. Branca Dias foi uma das primeiras portuguesas a chegar ao Brasil por volta de 1546. Judia, foi obrigada a se converter ao cristianismo pela Inquisição, porém continuou praticando rituais judaicos de forma secreta, mesmo após atravessar os mares e chegar até o nosso Recife. Seu marido, Diogo Fernandes, chegou aqui antes da esposa, também fugindo da Inquisição, enquanto Branca Dias, uma irmã e a mãe ainda permaneceram lá. Diogo Fernandes foi dono de engenho em Recife e considerado o maior perito em extração de cana-de-açúcar no século XVI. Branca Dias foi no Brasil do século XVI a primeira mulher portuguesa a manter uma sinagoga, em suas terras em Recife. Foi também uma das primeiras mestras laica de meninas e uma das primeiras senhoras de engenho. Foi considerada a primeira educadora brasileira e progenitora de inúmeras gerações que se espalharam pelo Nordeste. Foi denunciada várias vezes por suas ex-alunas pelos seus rituais que aconteciam a cada sexta-feira, na véspera do Shabat, dia de descanso sagrado na tradição judaica. Neste dia, Branca Dias colocava vestidos novos, limpava a casa com água de rosas, acendia candeeiros no pôr do sol e deixava comida pronta para todo o final de semana. Nos seus engenhos, ela não permitia que ninguém trabalhasse aos sábados, no Shabat. O clipe que vocês vão ver a seguir é uma homenagem que fazemos a esta grande mulher, Branca Dias. Una mano, dos manim, zeman, zeman, zemanim. Una mano, dos manim, zemer, zemer, zemanim tovim. Blanca, blanca, mis cantares, blanca, blanca, mis amares, de cantares, zemanim, zemer, zemer, zemanim tovim. Blanca, blanca, mis cantares, blanca, blanca, mis amares, de cantares, zemanim, zemer, zemer, zemanim tovim. Branca, branca, brincadeira. Os holandeses chegaram em Pernambuco no século XVII, atraídos pela cana-de-açúcar, primeira grande riqueza agrícola e industrial. Durante muito tempo, a cana-de-açúcar foi a base da economia colonial e tinha como principal destino o mercado europeu.
Os holandeses, entre eles cristãos novos e judeus sefaraditas, chegaram ao Brasil em 1630. Conquistaram Pernambuco e outras capitanias do Nordeste, concedendo liberdade religiosa para todos os moradores da região. Neste período de 24 anos, os judeus puderam praticar a sua fé e reconstruir o ciclo da vida judaica. Trouxeram consigo suas tradições e costumes e implantaram uma comunidade nos moldes judaicos com suas instituições indispensáveis: sinagoga, escola e cemitério. Segundo alguns historiadores, havia cerca de 5.000 judeus no Brasil holandês. No período colonial, em que os holandeses estavam em Pernambuco, chegou em Recife o primeiro rabino das Américas, Isaac Abuabe da Fonseca, nascido em Castro Daire, Portugal, e falecido em Amsterdã. Abuabe da Fonseca escreveu o primeiro trabalho litúrgico do Novo Mundo. Em Recife, construiu-se a primeira sinagoga, Kahal Tzur Israel, Rochedo de Israel, primeira sinagoga das Américas, na Rua do Bom Jesus. Mais tarde, esta rua passa a se chamar Rua dos Judeus, e lá funcionava a mais antiga mikve, ou seja, piscina de banho ritual do continente. A sinagoga Kahal Tzur Israel foi inaugurada em 1637 no centro histórico da cidade de Recife. Com a saída dos holandeses do Brasil em 1654, muitos cristãos novos deixaram o Brasil com medo da Inquisição. A partir de então, ocorre o declínio da comunidade judaica de Recife. O governador português Fernando Barreto de Menezes deu aos judeus o prazo de 3 meses para que liquidassem seus negócios e deixassem o país. A grande maioria dos judeus voltou para a Holanda com seu líder, o rabino Abuabe. Documentos oficiais da cidade de Nova York atestam que 23 refugiados procedentes do Brasil chegaram lá em setembro de 1654, sendo considerados os fundadores da primeira comunidade judaica da cidade de Nova York, na época conhecida ainda como Nova Amsterdã. Em 1773, por decreto do Marquês de Pombal, foi abolida a diferença entre cristãos velhos e cristãos novos. A Inquisição finaliza suas atividades em Portugal e em todos os seus domínios no dia 31 de março de 1821. A segunda comunidade judaica organizada na história do Brasil, após esta comunidade de Recife no período colonial, foi fundada em Belém. Belém, capital do estado do Pará. Isso ocorre a partir da década de 1820, com a imigração de judeus do Marrocos vindos da Península Ibérica nos séculos XV e XVI. Em 1822, com o imperador Pedro I, foi decretada a independência do Brasil. É um verdadeiro marco para o Brasil atingir sua autonomia após séculos de dominação portuguesa. A Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, passa a garantir a liberdade de culto, desde que não exercido publicamente.
Isso traz um ganho imenso para a comunidade judaica estabelecida no Brasil. Em setembro de 2022, comemorou-se os 200 anos da independência do Brasil, com cerca de 100 mil judeus brasileiros de diversas origens. O Brasil sempre acolheu seus imigrantes de braços abertos, dando-lhes a liberdade que por séculos haviam sonhado. Este torna-se um exercício pleno da democracia. Chegamos à época do Segundo Reinado, de 1840 a 1889, no qual o trono brasileiro foi ocupado por Dom Pedro II, com apenas 14 anos. Durante seus 49 anos de reinado, Dom Pedro II se destaca com a abolição da escravidão. Dom Pedro II era reconhecido por sua cultura ampla e pelos vários idiomas que falava, inclusive o tupi-guarani e o hebraico. Desde jovem, Dom Pedro II estudou com profundidade a cultura judaica, o Antigo Testamento e a história do povo judeu. Sua viagem de peregrinação à Terra Santa em 1876 durou 24 dias. A viagem contou com uma comitiva de 200 pessoas. Ele passou a ser então conhecido como um hebraísta no trono do Brasil. Em 12 de março de 2000, como forma de retratação, o Papa João Paulo II, em nome de toda a Igreja Católica e de todos os cristãos, pede perdão para 7 categorias de pecados, entre eles, pecados contra os judeus. Segundo Anita Novinsky, eu entendo o sefarado como memória. Memória é a vida em evolução permanente. Ser sefaradi hoje é carregar a lembrança de selo. Fazer uma casa de farinha, tem maneirinha que o vento possa levar. Oi passa o sol, oi passa a chuva, oi passa o vento, só não passa o movimento, cirandeiro a rolar.